Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, aluna da Escola Bíblica Dominical, apaixonado pelo ensino da Palavra de Deus. Que encontro maravilhoso, que manhã de domingo abençoada, que podemos estar conectados para juntos passarmos alguns momentos aqui estudando a Palavra de Deus. Como é bom estar com vocês, como é bom passar este ano junto e vencendo todas as dificuldades com vocês em nome de Jesus. Acorda, domingo, 8h30 da manhã, já está a todo vapor esse domingo e eu te convido a vir para esses momentos de pura reflexão, de um banho bíblico, uma coisa maravilhosa que queremos proporcionar neste momento. Eu também te peço, acorda aquela pessoa que está dormindo, dá uma olhadinha aí no chat, olha, confere aí agora no chat quem está participando, quem já entrou, quem ainda não, quem está faltando, fala com o pessoalzinho, olha, acorda e conecta aí, porque o ensino da Palavra de Deus já começou e nós estamos firmes no nome de Jesus. Olha, já estamos na lição número 10. Hoje, revista de Tiago, lição número 10, a verdadeira sabedoria. Nós estamos chegando ao final dessa revista, só depois desta restarão ainda 7 lições para que nós possamos concluir os trabalhos da Escola Bíblica no ano de 2020. Depois disto, a Escola Bíblica retornará somente em fevereiro de 2021. Aí, irmãos, é que nós decidiremos se ela continuará online ou se retornará com a presença física das pessoas. Vou dizer uma coisa para vocês, muito embora talvez o alcance online seja maior, mas a qualidade de estarmos presentes na igreja não se supera. E também, irmãos, a importância de podermos trabalhar as lições bíblicas com as nossas crianças. Meus amados irmãos, como isso é importante, como isso é fundamental, e eu acredito que as crianças estão sentindo falta da escolinha bíblica que elas recebem, das professoras tão dedicadas que nós temos aqui na nossa igreja. Então, olha, que Deus nos abençoe, que nós tenhamos o início de ano de 2021 já com a liberação da presença das nossas crianças em sala de aula. Em nome de Jesus. Vamos lá, irmãos. A lição de hoje, a verdadeira sabedoria, está baseada no texto de Tiago, capítulo 3, do verso 13 ao 18. E eu quero ler com vocês. Nossa querida irmã Núbia, ela deu a lição de número 9, que fala sobre a língua, né? Foi realmente muito forte, porque de fato é forte esse estudo, né? O perigo da língua sem controle. Isso foi lecionado na semana passada e agora a verdadeira sabedoria. E o texto bíblico, Tiago, capítulo 3, verso 13 ao 18, assim se registra. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante o condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja, o sentimento faccioso, aí há confusão, e
toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Que texto profundo, maravilhoso. Que Deus nos abençoe, que o Senhor esteja conosco na ministração deste estudo nesta manhã, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, vamos dar uma conferidinha aqui no chat e eu queria que você desse o seu alô para ver se você está, direito assim, inteirado naquilo que nós estamos trabalhando. Vai dando aí um cumprimento e vamos ver se nós conseguimos aí boa participação, hein? Quero bater a meta hoje. Hoje é dia de bater meta. E quando nós alcançarmos a meta, nós vamos dobrar a meta. Então, olha, vamos junto nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos lá. Amados, o texto áureo, que é aquele texto da nossa reflexão, para nós recitarmos, está em Jó, capítulo 28, verso de número 28, que diz assim: E disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal, o entendimento. Olha, o temor de Deus é sabedoria, e se distanciar do mal, isto é entendimento. Aleluia, que Deus nos abençoe. Olha, os alvos desta lição, a gente espera que após trabalharmos essa lição e lá na conclusão, nós sejamos capazes, eu e você, juntos, ok? Sejamos capazes de aprender a diferenciar a sabedoria divina, sabedoria que vem de Deus, e a sabedoria humana, a sabedoria que vem do mundo. Qual é a diferença? Para que nós entendamos que não é a mesma coisa. A sabedoria divina e a sabedoria do homem, sabedoria mundana, são coisas diferentes. E nós queremos, com esta lição, aprendermos a distingui-la. Também nós pretendemos que, ao final dessa lição, todos nós, eu e você, possamos desejar ardentemente buscarmos a sabedoria de Deus, a sabedoria divina. Porque a sabedoria do homem, a gente sem querer corre atrás dela. Mas a sabedoria de Deus precisa ser feito um esforço da minha parte, da sua parte, para que nós venhamos obtê-la. Então, que ao final dessa lição nós estejamos interessados em buscar constantemente a sabedoria divina. Também nós precisamos aprender a obedecer a Deus. A sabedoria divina, ela tem como base a obediência a Deus, aos seus princípios, à sua palavra, à sua vontade, ao seu plano, aquilo que Ele designou para mim, para você, para nós como filhos, como servos do Senhor. Olha, uma vez que nós vamos falar de sabedoria, nós precisamos definir algumas coisas, precisamos distinguir algumas coisas aqui, que é muito importante. Eu preciso saber a diferença entre inteligência, conhecimento e sabedoria. Eu quero te perguntar, você sabe distinguir o que é inteligência, o que é conhecimento e o que é sabedoria? Vou dar um tempinho aqui para você responder. Diga para mim sim ou não. Sim ou não? Você coloca aí no chat aí agora. Vou esperar aqui um pouquinho. Você, olha,
tipo assim, ó, quando você disser sim ou manda um joinha, você está dizendo sim, pastor, eu sei o que é sabedoria, inteligência e conhecimento. Não, eu não sei distinguir isso daí. Para mim tudo é a mesma coisa. Inteligência, sabedoria e conhecimento é a mesma coisa. Se você acha que é a mesma coisa, então você manda um sim, eu acho que é. Ou você manda um não. Ou então você escreve aí, né, o que você acha que é. E é muito importante a gente acompanhar aqui, olha, para ver como é que nós estamos nesse ponto aí. Vamos lá. Inteligência. O que é inteligência? Você já ouviu falar de coeficiente de inteligência, que é também popularmente chamado de QI? O QI é um coeficiente de inteligência. É uma forma de graduar a capacidade que a pessoa tem de absorver informações, a capacidade que o cérebro da pessoa tem de aprender rápido acerca das coisas. Então, a inteligência é uma capacitação ou uma disposição que a pessoa tem para aprender uma coisa. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando um professor passa um problema no quadro, as pessoas que têm um elevado coeficiente de inteligência vão aprender da primeira explicação. E alguns, às vezes, estão vendo aquilo ali pela primeira vez e a mente abre de uma forma extraordinária que, à medida em que o professor vai explicando, ele é capaz de já entender onde é que o professor quer chegar. É incrível. Agora, existem pessoas em que o seu coeficiente de inteligência é um tanto quanto reduzido. E às vezes ele vai precisar de que o professor explique mais uma segunda vez, talvez uma terceira vez, ou dê novos exemplos, ou facilite as coisas dando outras explicações e tudo. E às vezes vai acontecer de alguns que não vão conseguir, mesmo com esse esforço, captar aquele ensino. Então, a inteligência, ela está ligada à minha capacidade intelectual de assimilar coisas, de aprender. E isso é uma condição que cada um de nós temos. Você pode desenvolver a inteligência, existem métodos, exercícios para isto, então ninguém pode dizer assim, eu sou uma pessoa incapaz de ser inteligente. Não, todos nós podemos trabalhar e desenvolver para que tenhamos um coeficiente de inteligência mais elevado. O conhecimento, o que é o conhecimento? Ele é o acúmulo de informações ou experiências. Quanto mais informações eu tenho acerca de uma situação, acerca de uma peça, acerca de um equipamento, de uma máquina, ou acerca de um funcionamento de uma instituição, quanto mais informações eu tenho, mais conhecimento eu tenho. E também em relação a experiências. Quanto mais experiências eu tiver, por exemplo, quanto mais lugares no mundo que eu visitar, quanto mais situações eu viver, já trabalhei com isso, já trabalhei com aquilo outro, então o meu conhecimento se torna amplo porque eu tenho uma vasta experiência. Então o conhecimento é o acúmulo de informações, é a quantidade de informações ou experiências que eu absorvi acerca de uma situação. Agora, a sabedoria é a capacidade de lidar com as pessoas ou com as situações ou consigo mesmo diante da sociedade, diante das situações. A sabedoria é a capacidade de eu utilizar o meu QI e as minhas informações para que eu me porte bem num lugar. E esta é a forma de eu aplicar os conhecimentos e a inteligência. Então, a sabedoria
é a forma com que eu lido com as situações, como eu utilizo a minha inteligência e os meus conhecimentos. Para você ter uma ideia, vou te colocar aqui, ó. Não é muito sábio da parte de uma pessoa, quando ele é muito inteligente e tem muito conhecimento, ele ficar humilhando as pessoas que não têm. Ele pode ser inteligente, pode ter muito conhecimento, mas não é sábio. Você entendeu? Eu sou muito inteligente, eu tenho a capacidade de aprender rápido as coisas, eu tenho muito conhecimento, já convivi com várias situações e eu fico esnobando e humilhando as pessoas que não conseguem entender ou aprender o que eu sei. Então, eu posso ser inteligente, posso ter conhecimento, mas não sou sábio. Então, a sabedoria está na minha postura, no meu comportamento, na aplicação das minhas informações. Ficou claro para você? Como eu sei que você é inteligente, que você tem muito conhecimento e que você é sábio, eu sei que você assimilou tudinho. Muito bom. O texto, irmãos, que nós lemos na Bíblia, ele é um texto que chama a nossa atenção exatamente para um conflito entre a sabedoria do alto e a sabedoria do homem, porque não são iguais. A sabedoria do alto, ela tem uma abrangência e ela tem um alcance na nossa vida e uma forma de ser alcançada. A sabedoria do homem, ela tem uma outra determinada abrangência e tem uma outra aplicação e tem várias fontes. Então é necessário que nós aprendamos muito bem isso. E em relação a isso, nós gostaríamos de lembrar os irmãos que geralmente nós passamos quase toda a nossa vida correndo atrás da sabedoria do mundo, a sabedoria das coisas do mundo, né? Nós já, logo que começamos a viver, a gente já quer ensinar a criança a andar, ensinar a falar e ensinar a escrever, e aí tem que aprender matemática, português. Não que isso não seja importante, é importante, mas eu quero dizer que as coisas relativas ao mundo, a cultura, as artes, a ciência, tudo isso estão ligadas a coisas terrenas, tudo isso estão ligadas a coisas passageiras. Não estou dizendo aqui que uma pessoa não deve estudar, que ela não deve procurar conhecer as artes, a cultura, a ciência, a matemática, ela não deve fazer isso. Não, ela deve, é importante o ser humano saber do que ela está falando. É importante, é muito bom você ler sobre tudo. É muito importante você saber sobre as coisas, porque a hora que alguém estiver debatendo um assunto, você sabe do que se trata. E é muito bom isso. Porém, é muito importante nós entendermos que existe um conhecimento superior, existe uma sabedoria superior e que toda esta gama de conhecimento do mundo não é capaz de superar ou até mesmo de nos dar uma vida de esperança após essa vida, se nós corrermos atrás somente da sabedoria humana. Não é capaz. Nós gastamos muito tempo, inclusive, com coisas fúteis, com coisas tolas. Nós gastamos muita parte da nossa vida gastando a nossa vida com coisas que não dá fruto para nós. E a gente acha que aquilo ali é muito importante. Eu não vou dar alguns exemplos aqui, não, porque se eu for dar exemplo, a pessoa vai se sentir ofendida. Mas existem pessoas que se tornam experts em determinadas coisinhas triviais do mundo e que para ele aquilo ali é a razão da sua existência, a razão da sua vida, né? E o que seria ele na Terra se ele não se envolvesse com aquelas coisas ali? E às vezes se esquece que existe uma sabedoria superior a isso, que é o que vai determinar a nossa vida depois dessa terra aqui, e que a pessoa talvez não se preocupa
em ir atrás disso. Mas vamos lá. Nós também precisamos aprender a gastar melhor nosso tempo. Precisamos aprender a gastar melhor nosso tempo. Às vezes, irmãos, nós passamos aí 2 horas na frente de uma televisão assistindo um jogo de futebol. 2 horas. Às vezes, uma criança passa, em média, aí 3, 4, 5 horas na frente de um celular ou de um computador, jogando joguinhos. E nós não... Quando a gente abre a Bíblia para ler, não chegou nem na metade do capítulo e já está... já está morrendo, Bíblia e tal, não sei o que e tal. Existem pessoas que conseguem fazer jornadas, sei lá como é que chama, de séries, né? Vendo uma atrás da outra, assim, ó, vai vendo um episódio atrás do outro, quando pensa que não viu as 10 temporadas, 3 dias seguidos, e isso não é problema. Isso não é pesado, aliás, é até um motivo de orgulho contar por aí que fez. Mas não consegue ler um livro da Bíblia. E não consegue buscar a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria que vem do alto e que se adquire através da lâmpada para os pés e luz para os nossos caminhos. Como é fácil, irmãos, gastar nossa vida em coisa que não tem sentido. Como é fácil gastar nossa vida em coisa que não leva a nada. O ser humano, o homem, ele nasce com um vazio de Deus. E esse vazio precisa ser preenchido. E ele só se preenche buscando as coisas de Deus. E muitas pessoas não buscam esse preenchimento desse vazio nas coisas de Deus. E prefere buscar esse preenchimento desse vazio na diversão, no prazer, no trabalho, nos estudos e também, às vezes, nas drogas, no sexo, na diversão. Dedica sua vida em cima de coisas fúteis e quando elas se atolam disto, com o tempo, elas descobrem que o vazio ainda está lá. O vazio ainda está lá. Não adianta. Você pode se atolar de trabalho. Você pode trabalhar 48 horas por dia, se você quiser. Você entendeu, né? Você entendeu. Você pode trabalhar 48 horas por dia, se você quiser. Mas você não vai preencher o vazio das coisas de Deus que existem dentro de nós com o trabalho. Você pode divertir com todos os temas possíveis. Você pode se envolver com diversão, que aquele vazio que só preenche com a presença de Deus e a sabedoria de Deus, não vai ser preenchido com os prazeres, com a diversão, com as drogas, com a bebida, com nada. Esse vazio só se preenche quando a gente busca a face de Deus, a palavra de Deus, quando a gente adora a Deus, quando a gente busca a sabedoria que vem do alto. Você pode ser o maior doutor, PhD, pós-PhD, você pode ser o que você quiser. Isso não substitui a falta que o ser humano tem das coisas de Deus. E é por isso que tem muitas pessoas que vivem, mas não conseguem preencher suas vidas porque lhes falta a presença de Deus. Ok. Características gerais da sabedoria. Ponto 1. Olha, irmãos, o livro de Eclesiastes, se você ler Eclesiastes e aí você tiver que fazer um resumo dele, você vai entender que o livro de Eclesiastes, ele fala dos limites do saber humano. Por mais que o homem busque conhecimento, o nosso conhecimento é limitado. Por mais que nós venhamos buscar a inteligência, a sabedoria, mas tudo isso tem um limite.
E o livro de Eclesiastes, ele existe para nos mostrar esse limite. E ele nos apresenta Deus como o único ser que tem toda a sabedoria, toda a inteligência e todo o conhecimento está em Deus. Deus conhece o amanhã. O ontem não é segredo para Deus. O hoje Ele já viu. E nada que exista na sua vida, que até mesmo você desconheça, é oculto para Deus. Então o livro de Eclesiastes nos mostra que o homem é limitado e que Deus é o Deus do impossível. O livro de Jó, por exemplo, que também é um tratado filosófico sobre a justiça de Deus e a justiça do homem, e sobre também, diríamos assim, os destinos, os desígnios de Deus na vida do homem. O livro de Jó, ele nos ensina também que a sabedoria é fugir do mal. A sabedoria é fugir do mal, através da nossa submissão. E o mal, ele acaba prejudicando a nossa capacidade de discernir a sabedoria de Deus. Quanto mais nós nos envolvemos com o mal, mais distante nós ficamos da sabedoria de Deus. Mas quanto mais nós limpamos o nosso coração das maldades, do pecado e de toda coisa ruim desse mundo, mais nós preparamos o nosso coração para que Deus faça uma obra. Isso é muito importante. A sabedoria é a prudência. Sabedoria é você usar com prudência a sua inteligência e os seus conhecimentos. É a busca do equilíbrio. Olha o verso 13. Olha o verso 13, olha aí. Você está aí comigo? Fechou a Bíblia não, né? Ô irmã, a senhora que está aí na cozinha, ô irmão, você que está aí, ó, mexendo no celular, em outros assuntos, não. Sei, ó, é para prestar atenção na aula. Você que ligou a televisão aí, está fazendo outras coisas, pondo café, não, é para sentar aí, ficar quietinho na frente da televisão e agora, para prestar atenção aí, ó. Larga o cachorro para cuidar dele depois nós vemos isso daí, o que nós faz? Olha o verso 13, o que ele diz aqui, olha. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Ele está fazendo uma pergunta. Tem alguém no nosso meio que se julga sábio e inteligente? Aí se uns 4 ou 5 levantar a mão, pastor, eu me considero até sábio. Eu também me considero inteligente. Se eu estivesse na sala de aula agora, e você estivesse sentado aqui na minha frente, eu ia perguntar, quem é sábio e inteligente aí? Levanta a mãozinha. Vai lá aí, ó, no chat. Põe aquele bonequinho lá com a mão levantadinha lá, põe lá. Quem é sábio e inteligente? Levanta a mãozinha aí para nós aí. Diga aí, ó, eu aqui sou sábio e inteligente. O texto diz assim, então se você se considera sábio e inteligente, mostre isso. Mostre a sua sabedoria e mostre a sua inteligência através de uma mansidão, de um comportamento de pessoa equilibrada, mediante condigno proceder, no seu procedimento no dia a dia, na sua postura, no tom da sua voz, no equilíbrio das suas palavras, no equilíbrio dos seus temperamentos. Mostra a sua inteligência e a sua sabedoria na sua conduta. Como que você reage a uma provocação? Como que você reage a uma crítica? Como que você reage a um deboche? Como que você reage a uma proposta de pecado? Se você é sábio e inteligente, mostre isso na sua postura no dia a dia. Se está tendo uma grande confusão, você chega num lugar e o ambiente está todo bagunçado, o que você vai fazer? Mostre a sua sabedoria e mostre a sua inteligência com o seu proceder.
Porque se você se comportar igual ou pior eles, então você não faz a diferença. Para fazer a diferença, você tem que demonstrar equilíbrio, maturidade. E é isso que o texto nos fala, que a sabedoria, ela é demonstrada através de uma postura prudente ou a procura ou a busca pelo equilíbrio. O sucesso na vida não pode ser alcançado de qualquer jeito, de qualquer forma, a qualquer preço, a qualquer custo. Existem pessoas que, para obter sucesso, ele é capaz de tudo. É capaz de mentir, é capaz de trapacear, é capaz de enganar, é capaz de falsificar, é capaz de fazer motim, é capaz de inventar conversa, mentira, é capaz de jogar um contra o outro, é capaz de puxar o tapete do outro, é capaz de fazer tudo em busca do sucesso. A pergunta é, vale a pena alcançar o sucesso por esses métodos? Eu não sei se você já viu, mas pouco tempo atrás eu estava vendo um vídeo de uma corrida, e aí o rapaz que estava indo em primeiro lugar, quando estava chegando na reta final, ele errou a entrada, e no que ele errou a entrada, ele permitiu que o que vinha em segundo ultrapassasse ele, até que ele conseguiu voltar para o caminho certo, porque foi confuso ali, a marcação que o pessoal fez, ele não sabia por qual caminho que ele tinha que entrar para entrar na reta final. Sabe o que era o segundo, que agora é o primeiro colocado? Ele percebeu que o rapaz perdeu a posição para ele porque errou o caminho. Em outras palavras, aquele rapaz que agora alcançou o primeiro lugar e que estava na reta final, podia chegar e atravessar e ganhar o prêmio. Ele podia pensar assim, problema dele que errou o caminho, eu não tenho culpa, não foi eu que sinalizei, e eu não mandei, se ele não, estou nem aí, se ele não prestou atenção, eu quero saber que eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Mas sabe o que ele pensou? Ele pensou a maneira correta, ele pensou assim, se ele não errasse, eu nunca ia conseguir ultrapassá-lo. Ele era o vencedor, e ele é o vencedor digno. Aí sabe o que ele fez, irmãos? Ele diminuiu a corrida dele, para que o rapaz que estava em primeiro, que agora está em segundo, pudesse ultrapassá-lo de novo. E assumir o lugar que era dele, de direito, por dignidade. E o rapaz que foi em segundo lugar, que estava em primeiro, terminou a corrida em segundo. E os repórteres vieram perguntar para ele, mas por que você teve essa atitude? Porque você ia ser o vencedor. Ele falou assim, não, eu não ia ser o vencedor. Eu ia subir num pódio que não era meu. E eu não quero isso. Então, quando uma pessoa, ela chega no poder, porque ela usou métodos errados para alcançar isto, ela está num lugar indevido. Ela está num lugar indevido. E aí acontece que aquele que perdeu, que deveria ter ido e que não trapaceou, ele não adianta ele ficar revoltado e protestar, e já foi. A questão é que a sabedoria está num procedimento equilibrado, de uma postura. Então, é muito importante nós entendermos que não vale a pena usar todo tipo de método para alcançarmos o primeiro lugar, porque muitas das vezes esse sucesso ele vem de forma indevida, de forma injusta. A sabedoria possui um fundamento religioso e de um comportamento amadurecido e cujo seu princípio está no temor de Deus. Olha o verso 17. Pula comigo aí para o verso 17, olha. A sabedoria, porém, lá do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos,
imparcial e sem fingimento. Olha, irmão, vou falar um negócio bem sério para você. Somente quem tem Deus no coração dá conta de viver isso aqui. Somente quem tem o Espírito de Deus na sua vida é capaz de cumprir e obter estas características. Porque a inteligência, a sabedoria do mundo, ela é competitiva. A sabedoria do mundo, ela é quase que canibal, ela é destrutiva. O importante é você chegar em primeiro lugar, o importante é você ser o primeiro da classe, o importante é você ter a melhor empresa da cidade, o importante é você ter sucesso, o problema dos outros para lá, o importante é você aferir os melhores lucros, não importa os outros para lá. Então, a sabedoria do mundo, ela é mesquinha, ela é vil, muito embora ela venha com a justificativa de fazer o bem para o próximo, mas ela quer fazer o bem para si próprio. Olha para vocês verem, compara para vocês verem, durante muitos anos, como é que a política é feita. A política, na maioria das vezes, ela é feita não em você apresentar o que você pode fazer melhor para a comunidade, mas muitas das vezes os candidatos se apresentam para denegrir a imagem do outro, para destruir a imagem do outro. Uma vez eu estava chegando perto, há muitos anos atrás estava chegando perto das eleições e eu ainda não tinha definido meu candidato, não tinha. E aí foi ter um comício na cidade, isso foi lá em Rondônia. E no comício daquele dia, ia discursar a pessoa que eu mais estava simpático, propenso a votar nele. E eu fui para a praça, juntamente com a Selma, foi na nossa bicicletinha, montamos na bicicleta e fomos. Chegamos lá, começou o discurso. Olha, sabe como é que foi o discurso do cara que eu pensava que eu ia votar nele? Do começo ao fim, ele não falou dele. Do começo ao fim, ele só falou mal, e fazendo acusações e falando mal do outro candidato, que supostamente estava em segundo lugar, ou estava ali disputando ali cabeça a cabeça com ele, que poderia um dos dois ser o campeão. E aí ele falou mal o tempo todo do outro. Aí, quando terminou, a Selma virou para mim e falou assim, e aí? Eu falei, olha, uma coisa eu sei, nele eu não vou votar, porque ele não falou dele, ele só falou do outro. E eu vim aqui para ouvir dele. Então, a sabedoria do mundo, irmãos, ela tem esse vício de postura, de que para você obter sucesso, a melhor coisa que você pode fazer é derrubar os concorrentes, derrubar o outro. Agora, Deus traz aqui no verso 17, dizendo, a sabedoria, porém, lá do alto, ela é primeiramente pura. Onde é que você acha pureza nessas coisas? Onde é que você acha pureza? Depois pacífica, depois indulgente. Sabe o que é indulgência? Indulgência é capacidade de perdoar. Ficou famosa essa história de indulgências, né? Quando, há muitos anos atrás, a igreja vendia indulgências, que as pessoas compravam o direito do parente querido que já morreu de ser perdoado lá. Uma forma capciosa que a igreja fez para aferir dividendos, né? Então, a famosa venda de indulgências, é venda de perdão de pecados. Ela é indulgência, ela perdoa os nossos adversários. A sabedoria de Deus, ela é tão perfeita que ela me ensina a perdoar quem me prejudica, quem me prejudicou ou quem poderá me prejudicar amanhã.
Só quem tem Deus no coração dá conta de fazer isso aqui. Outra coisa, ela é tratável. Sabe o que é tratável? Tratável é quando eu aceito correção. Tratável é quando eu permito as pessoas me criticar. Quando eu permito as pessoas analisar minhas falhas, e eu tento melhorar. Eu viro para as pessoas e falo, não, realmente, obrigado pelo que vocês falaram aí, eu vou lutar para melhorar. Isso é ser tratável. Mas a sabedoria do mundo, ninguém pode dizer o ponto fraco. Ninguém pode criticar. Se falar uma coisinha de mim, eu rebento o mundo. E outra coisa, ela é plena de misericórdia. Olha para você ver que dificuldade, né? Que dificuldade. Plena de misericórdia. E a sabedoria do mundo não tem misericórdia não, irmão. Se for para destruir uma pessoa, é para destruir mesmo. É para acabar com ela até o fim, não deixar nenhum rastro. Corta a cabeça, decepa. Mas a sabedoria de Deus, ela é misericordiosa. Quando alguém deveria ser punido, a gente vai lá e fala assim, não, eu tenho compaixão de ti, eu te perdoo, você está livre. De bons frutos, imparcial e sem fingimento, de coração tranquilo. Então é isso que fala acerca da sabedoria. A sabedoria terrena, segundo Tiago, em primeiro lugar, na luta do homem para apossar das coisas terrenas, prejudica a compreensão espiritual. Um homem, para ele alcançar posição, seja na empresa dele, e até mesmo dentro da igreja, quando a pessoa, ela está cega, com vontade de alcançar posições, ele quer ser um pastor de todo jeito, quer ser um titular de uma igreja, dono de uma igreja, quando ele quer alcançar algum cargo, e mesmo fora da igreja, quando a pessoa quer alcançar um cargo político, e tantas situações no mundo, quando a pessoa, ela se ilude, né, e dedica atrás dessas coisas, ela vai empreender toda a sabedoria humana para alcançar isso. E a sabedoria humana, ela perturba a sabedoria divina. Porque a sabedoria divina, ela nos faz compreender e herdar coisas de forma, pelo poder de Deus. A gente tem alguns casos disso. Por exemplo, José do Egito. Olha José do Egito. Por mais que ele continuava fiel a Deus, a situação dele só piorava. E pelo fato da situação dele piorar, isso não levou que ele se revoltasse contra Deus e abandonasse a fidelidade. Ele permaneceu fiel. No dia certo, no tempo certo e da forma de Deus, uma forma totalmente extraordinária, ele saiu do fundo de uma prisão para o segundo trono no Egito. É Deus que levanta o homem do monturo. A sabedoria divina é que levantou José. E assim, vários outros exemplos. O rei Davi, ele teve por 2 vezes a oportunidade de matar o rei Saul, que era o seu maior perseguidor. E era matar o rei Saul e assumir o trono de Israel. Mas o que ele fez? Longe de mim levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Então ele usou a sabedoria divina, ele não usou a sabedoria humana. E com isso, no tempo certo, na hora certa, da maneira correta, Deus colocou Davi no trono. Dentre outras situações, Jesus Cristo é um dos maiores exemplos, que veio, foi perseguido, foi humilhado, foi morto, foi sepultado, e por ter permanecido fiel, Deus o ressuscitou dos mortos. E aí ele chegou de novo para os discípulos e falou o quê? Foi-me dado, não é eu que tomei não. Porque eu permaneci fiel, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então a sabedoria humana, ela cega o entendimento para que nós herdamos a sabedoria divina. A sabedoria humana, ela é animal, demoníaca, pois não hesita em fazer o mal para as pessoas. Versículo 14, 15 e 16. Lê comigo aí, olha. Olha
o versículo 14. O que ele disse? Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada. Meu Deus. Sabe o que é uma inveja amargurada? É quando você vê uma pessoa feliz ou bem-sucedida e ela realizando alguma coisa boa e aquilo no seu coração entra como um veneno e a sua língua fica amarga e os seus olhos tremem, você tenta evitar olhar, mas você olha com ódio. Eu vou dizer uma coisa para você. Facebook, por exemplo, é uma fonte de teste de inveja amargurada. Se você abrir Facebook, tá, aí você viu uma pessoa que, diríamos assim, de uma certa forma, você pensa que rivaliza com você. Você acha que ela é teu rival e que você deveria estar no lugar dele ou ela no seu lugar, enfim, e por várias situações. E aí você vê aquela pessoa realizando uma coisa, feliz, sorridente e postando ali que ela alcançou uma coisa, que ela fez isso, que ela graduou isso, que ela alcançou aquilo, que ela visitou tal lugar. E aí se você olhar aqui assim, ó, e dá vontade de dar dislike, e dá vontade de escrever uma coisa ruim, e dá vontade de bloquear essa pessoa, e de não sei o quê, e se você falar coisas ruins, porque olha que aposto que fez isso por causa disso, isso é inveja amargurada. Você já fez isso? Eu vou confessar para vocês, como ser humano, obviamente a gente passa por isso. E aí o que a gente tem que fazer com isso, irmão? O que você tem que fazer com isso? Ficar feliz e achar que é assim que é mesmo? Ou você tem que lutar contra isso? Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Que sentimento é esse? Porque a sabedoria humana, ela é animal, ela é demoníaca, ela é carnal, ela é terrena. Ela não me leva para o céu. Então, se por algum motivo você abrir Instagram, Facebook, ou que esteja no culto e alguém for levado lá no altar para tomar posse de um cargo e você não concorda com aquilo e você fica com o seu coração amargurado, com inveja, tinha doeu, tinha que isso, aquilo outro. Isso é inteligência humana, sabedoria humana, que vai te incentivar a ser assim, e a fazer assim, e a ser vingativo, e a fazer assim muito mais. Olha aí, sentimento faccioso. Sabe o que é a facção? Facção é você repartir, separar, é ser um separatista. Faccioso seria mais ou menos como se fosse assim, eu estou na igreja, aí alguém assumiu, vamos supor que eu sou um jovem e eu achava que eu deveria ser o líder de jovens. E aí alguém assumiu a liderança de jovens e aí eu pego e ligo, um por um. E aí, o que você achou lá? Não, você viu lá quem que assumiu os jovens lá? Tá com nada. Era para ter sido eu, mas não foi. Então agora, aqui, deixa eu te falar, bora fazer umas reuniões nós mesmo. Então, a galera tá indo, o pessoal tá indo conosco já. Não, eles disseram que vão reunir na quinta. Nós vamos reunir na segunda. Mas não conta nada para ninguém não, hein? Fui eu que falei não. Aí lá, vamos fundar um debate. Eu dei um exemplo de jovens, mas desculpe os jovens aí, tá? Mas pode acontecer em qualquer situação. Qualquer situação. Isso pode acontecer. Então, olha aqui. Sentimento faccioso. É aquela pessoa que gosta de dividir a igreja. Não, pastor aí, eu vou abrir uma igreja. Pessoal, estou abrindo uma igreja, vamos. Imagina, alguém começar aí, não, vou abrir uma igreja de Deus, outra igreja de Deus aqui em São Luís, sem a bênção do bispo Malaquias, sem a bênção do bispo Oziel, sem a bênção do bispo Cristiano, que é o supervisor estadual, sem a bênção do bispo Orlando, que é o supervisor regional. Vou abrir uma igreja aqui, começa a convidar o povo para ir para lá. Isso é facção, isso é separatismo. E não rola, não tem a bênção de Deus não. E aí vai. Outra coisa, nem vos glorieis nisso, nem mintais contra a verdade.
Sabe o que é vos gloriar disso? Quando você tiver com um sentimento desse tipo assim, não dê glória a Deus, não. Não fique feliz com isso, não, porque isso é pecado até. Pecado. Não fique feliz com essas coisas. Adore a Deus. Agrade a Deus. Sirva a Deus. E firma seu coração nas coisas de Deus. Porque a sabedoria humana, ela só leva a gente para o inferno. Ok? A sabedoria do alto, segundo Tiago, é como nós lemos lá no capítulo, verso 17, pura, tratável, pacífica, indulgente, plena de misericórdia, imparcial, sem fingimento, cheia de bons frutos. Sabe o que é cheia? Cheia de bons frutos. Sabe o que são bons frutos? São comportamentos, resultados. Não é conversa, não, é resultados. Uma pessoa íntegra, uma pessoa fiel, uma pessoa dedicada, uma pessoa que comparece nos cultos, contribui fielmente, é dizimista, é ofertante, é assíduo, é dedicado, é estudioso da palavra de Deus, comparece, é de oração, ora constantemente a Deus, não fica de conversa não. Tem pessoas que vivem reclamando, murmura, mas você não vê nos cultos de oração. Você não vê essa pessoa orando e pedindo a Deus nada, hora nenhuma. O máximo que a pessoa fala quando vai orar é reclamando. Ah, Senhor, como é que a minha vida está difícil? Só para reclamar. Então, é muito importante a gente entender que a sabedoria divina, ela está também atrelada a bons frutos. Não é maus frutos, não. Qualidades da sabedoria divina. Está no verso 18. Olha aí o verso 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Os frutos da justiça, eles são promovidos para gerar pacificação e não guerra. Pacificação e não discórdia. Pacificação e não bagunça. Capacita as qualidades da sabedoria divina, é porque ela capacita o cristão para suportar os maus tratos. Você quer ver uma coisa? Uma pessoa que tem a sabedoria humana, quando vem as lutas, ele murmura, ele reclama, ele chora, ele esperneia, ele briga, fala mal de todo mundo, ninguém me visita, ninguém me ajuda, ninguém gosta de mim, ninguém presta atenção. A culpa está no mundo, a culpa está em Deus, a culpa está na igreja, a culpa está no pastor, a culpa está no pai dele, na mãe dele, no irmão dele, põe culpa em todo mundo. Vive murmurando, vive reclamando, não tem nada que essa pessoa faça ou nada que aconteça para ele que a vida melhora. Essa é a sabedoria humana. A sabedoria humana, ela é capaz de me tornar uma vítima da sociedade, uma vítima desse mundo injusto. Mas a sabedoria divina, ela é tão pura, ela é tão maravilhosa, que mesmo quando eu passo por uma situação adversa, eu passo cantando, eu passo glorificando a Deus, eu passo reconhecendo que eu poderia estar pior, mas existem pessoas que estão pior do que eu, então obrigado Deus pela situação que eu estou. Se eu tenho só um pão para comer hoje, eu agradeço a Deus pelo pão que eu estou comendo, porque tem gente que nem pão tem para comer. E existem, a pessoa quando ela está cheia da sabedoria de Deus, ainda que ela tenha que passar por grandes lutas, mas ela passa feliz. E ela não põe a culpa em Deus, ela não põe a culpa no presidente, no governador, no pastor, na igreja, no pai dela, no irmão, no vizinho, no cachorro, não põe a culpa em ninguém. Ela reconhece que ela precisa passar por aquilo e ela está passando e ela é mais que vencedora. A sabedoria divina nos faz suportar as dificuldades. A sabedoria divina nos faz suportar a pandemia, confinamento, obedecer às normas, obedecer às leis. A sabedoria divina nos faz passar sem murmurar, sem reclamar e sem sofrer. Mas a sabedoria do mundo me faz eu ficar desesperado. Elimina o ódio. A sabedoria de Deus tira o ódio do meu coração. Porque eu vou falar uma coisa para você aqui, ó. Presta bem atenção que eu vou te falar.
qualquer que seja o teu problema. Presta atenção no que eu vou te falar aqui, ó. Presta atenção. Vou até me ajeitar aqui, porque nós já estamos indo para o encerramento, viu? Presta atenção. Qualquer coisa que você viver, qualquer luta, qualquer desafio, qualquer situação, se o ódio tomar conta e assumir o controle e você agir pelo ódio, então você vai ficar cego para as coisas de Deus. Você não vai ver Deus, você não vai entender Deus e você não vai ouvir a voz de Deus, porque é o ódio que está tomando conta. E o ódio, ele é carnal, ele é vil e ele serve ao mal. E muitas das vezes, quando eu estou tomado pelo ódio, eu posso emprestar os meus sentimentos para o maligno para que ele possa agir, inclusive. Eu preciso repreender o ódio. Eu não posso agir com ódio. Vou te dar um exemplo, quer ver? Pai e mãe, eu vou dizer uma coisa para você. O dia que você for corrigir seu filho, se você corrigir seu filho com ódio, você vai acabar com seu filho. Você vai humilhar o seu filho, você vai machucar o seu filho, você vai criar hematoma, você vai criar problemas graves, psicológicos, futuro para ele, porque você corrigiu com ódio. E não se corrige com ódio. Sabe por quê? Porque se você queria consertar um probleminha, você criou um monte de outros problemas. Então não se corrige com a criança com ódio. E assim se aplica em todas as áreas da nossa vida. Marido e mulher, o dia que vocês forem resolver um problema e a base do sentimento para resolver o problema é o ódio, vocês não vão resolver o problema. Vocês vão criar mais problema. Mais problema. Se era para vocês dois se unirem em torno daquele problema, vocês vão se dividir e se distanciar mais ainda, porque é o ódio que está cuidando. Meus irmãos de igreja, se vocês tiverem que um dia resolver algum problema na igreja, cujo ódio for o sentimento que te leva a resolver esse problema, eu vou lá, vou conversar com o pastor, que nós precisamos tomar uma providência, nós precisamos fazer isso, aquilo, outro, mas é o ódio que te domina, então, meu filho, pode ficar tranquilo, você não vai resolver esse problema, você vai piorar esse problema, e vai criar novos problemas para você, ok? E isso não nos capacita para guardar a justiça de Deus, isso não nos credencia. Então você sabe hoje qual é a diferença da sabedoria humana e da sabedoria divina. É o contrário, né? Aquela hora eu fiz assim, ó, sabedoria divina e sabedoria humana. São muito diferentes. A sabedoria humana, por mais que você seja inteligente, por mais que você tenha muitos conhecimentos humanos, mundanos, mas se você não tem a sabedoria divina, então você não sabe, não vai lograr muito êxito, não. Agora, a sabedoria divina, ela tanto te ajuda a viver bem nesse mundo, como te leva para o céu. Então, qual sabedoria você quer? Responde aí para mim. Vamos lá. 1, 2 e... Qual sabedoria você quer? A divina ou a mundana? A mundana você adquire sem esforço, tá? Sem esforço, muito esforço, você vai adquirir a mundana, a humana. Mas a sabedoria divina, se você falar para mim, pastor, eu quero a sabedoria divina. Ok, então como é que se adquire a sabedoria divina? Dedicando nas coisas humanas? Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Aqui, ó. Bíblia, igreja, palavra, pregação, louvor, oração, joelho no chão, vida com Deus, sabedoria divina, aconselhamento, confissão, conversa. Você está tendo dificuldade? Senta com o seu pastor, com o seu líder, com o seu discipulador, vamos lá, vamos tocar para frente. Sabe por quê? Porque a sabedoria divina você não adquire sentado no sofá de sua casa, passando o ano inteiro sem ir na igreja, não. Sabedoria divina se consegue buscando a ação de Deus. Para concluir, a verdadeira sabedoria é um conceito prático, é um conhecimento
que nasce de uma experiência com Deus. Experiência com Deus, não com o mundo. Geralmente, os mais idosos possuem essas qualificações por já terem passado por inúmeros problemas na vida. Então, os seus conselhos são muito válidos. Então, que Deus possa nos abençoar, que Ele possa nos ajudar, no nome de Jesus, a termos a sabedoria divina em nossa vida, que esta é a verdadeira sabedoria. Eu desejo que você tenha um domingo abençoado em nome de Jesus. Hoje à noite um culto para a glória de Deus. Nós vamos nos reunir na presença do Senhor e eu quero ver você na igreja. Ok, meu amado? Um grande abraço, seja abençoado e busque a sabedoria divina, porque ela é a verdadeira sabedoria. Fica na paz.